Sou um explorador geológico, e numa escavação subterrânea, os operários desenterraram uma pedra sangrando. Todo mundo entrou em pânico, menos eu, que até ri de empolgação. Porque muitos anos atrás eu ganhei um poder chamado Prisão de Contenção de Monstros, mas como nunca tinha encontrado um monstro, ele continuava bloqueado. Essa pedra sangrando na minha frente não era justamente um monstro? Se eu desse fim nela, meu poder seria desbloqueado e daí em diante eu poderia sair por aí caçando monstros. Ludin, você entende dessas coisas. Dá uma olhada e me diz que troço é esse. Tanto faz o que seja, se sangra, então dá pra matar. Esperei por esse dia por tempo demais. Finalmente encontrei um monstro e hoje eu vou acabar com ele. Pensando nisso, peguei a furadeira de impacto na mesma hora, mas o pessoal correu pra me impedir. Não faz isso, não. Se quebrar um tabu desses, a gente se lasca. É isso mesmo. Vai que isso aí é um Taisui. Já ouvi os mais velhos dizerem que esse tipo de coisa nasce debaixo da terra e que se comer, prolonga a vida. Nada disso, meu avô dizia que Taisui é sinal de mau agouro. Melhor peitar o rei do inferno do que mexer com isso, então é melhor enterrar de volta. Como assim não dá? Taisui nada. A obra tem que andar. É só uma pedra. E se ela atrasar o cronograma, quem é que vai assumir essa bronca? Depois disso, ninguém mais abriu a boca. Ah, então é isso, né? No fim das contas, sobra pro Gerente Lu segurar essa bomba, vocês são espertos mesmo. Gerente Lu, é só você dar a palavra. Se você disser que hoje ninguém vai furar essa pedra, eu largo minhas ferramentas agora. Mas se você autorizar, eu meto nela uns 7 ou 8 buracos, sem pensar 2 vezes. Porque eu sou casca grossa e não tenho medo dessas coisas. O Gerente Lu pensou por um instante e depois assentiu com a cabeça. Quando vi aquilo, dei um sorriso frio. Peguei a ferramenta e comecei a furar a pedra. Conforme o líquido saía cada vez mais da pedra, o Gerente Lu não conseguiu esconder o espanto. Esse garoto, o Ludin, é brabo mesmo. Quando entra em ação, entra pra valer. Então amanhã eu vou dar bônus pra ele, e dos bons. Estranho. Já faz um tempão que eu tô furando isso. Então por que meu poder ainda não reagiu? Será que essa pedra não é um monstro? Mas nesse instante, a pedra simplesmente abriu os olhos. E como todo mundo ali era gente comum, geral saiu correndo de medo. Ludin, corre, pelo amor de Deus! O que é que você ainda tá esperando? Gerente Lu, me deixa em paz e deixa eu acabar com isso de uma vez. Eu aumentei a potência na hora. A pedra soltou um grito de dor e eu só pensei, pronto, agora não tem dúvida, isso é monstro mesmo. O Gerente Lu ficou tão chocado com o que eu fiz que até desistiu de fugir e ficou parado atrás de mim, assistindo tudo em silêncio. Pouco depois, a pedra se partiu em 2 e um texto apareceu bem diante dos meus olhos. Registro da prisão de contenção de monstros. Monstro contido, pedra rebelde de Nanshan, recompensa adquirida, arte do corte absoluto, capaz de cortar qualquer coisa. Na mesma hora, uma onda de calor percorreu meu corpo. Eu senti uma força nova nascer dentro de mim e uma sensação indescritível invadiu meu peito. Meu poder finalmente tinha sido desbloqueado. Esperar tantos anos valeu a pena. Ludin, eu já vivi mais de 30 anos e já vi muito maluco valente por aí. Mas alguém tão casca-grossa quanto você eu nunca vi. Gerente Lu, será que rola um aumento pra mim? Claro que rola! Vou te dar bônus e aumento. E neste mês você vai receber 20 mil. Com meu poder finalmente desbloqueado e mais 20 mil entrando na conta, nunca me senti tão seguro. Agora bastava um pensamento, e eu já conseguia lançar cortes afiados. Só que eu ainda não sabia qual era o verdadeiro poder deles, então precisava testar depois. Depois disso, olhei para a pedra rebelde de Nanshan partida ao meio e pensei que, mesmo sem saber para que ela servia, eu não podia desperdiçar aquilo, porque tinha muita cara de ser um tesouro. Então enfiei a pedra na mochila. O Gerente Luo achou estranho, mas não perguntou nada. A propósito, você quer tirar uns dias de descanso? Considera como umas férias que eu tô te dando. Pode ser, eu vou descansar 2 dias. E quando a situação na obra se acalmar, você me chama de volta. Mas na verdade, eu sabia que nunca mais pisaria naquele canteiro, porque meu objetivo dali pra frente era um só: sair por aí caçando monstros. Depois disso, voltei para o meu quarto alugado com a pedra, e tirando as manchas de sangue que ainda restavam, ela parecia uma pedra comum. Então eu fiquei pensando para que aquilo poderia servir. Remédio ou forja? Essas foram as 2 únicas possibilidades que me vieram à cabeça, porque eu realmente não conseguia imaginar outro uso. Em seguida fui até a janela, vi uma silhueta parada lá embaixo, e no mesmo instante em que eu olhei para ela, ela também olhou para mim. Nossos olhares se chocaram no ar, e então aquela figura levantou a mão na minha direção, apontando devagar de baixo para cima. Na hora me deu um arrepio, porque parecia que ele estava contando em qual andar eu morava, e eu pensei: que audácia é essa? Será que esse cara tá querendo alguma coisa comigo? Ou você aí de baixo, eu moro no 1503. Se tiver coragem, sobe aqui, porque eu tava mesmo querendo testar minha habilidade nova em alguém. Só que no segundo seguinte eu travei, porque o sujeito começou a correr na minha direção numa velocidade absurda, nada humana. E aí eu percebi, era outro monstro, o segundo no mesmo dia, sendo que nos últimos anos eu mal tinha encontrado um. Mas aquele quarto alugado era pequeno demais pra lutar. Então eu fui direto pro corredor, e pouco depois o monstro já estava na minha frente. Ele era todo preto, tinha mais de 2 metros de altura, o rosto parecia uma máscara ressecada e os olhos brilhavam com uma luz amarela fraca, deixando a aparência ainda mais grotesca. Você chegou na hora certa, então toma aqui o gosto do meu corte. Assim que falei, lancei um golpe cortante.
Ele não conseguiu desviar e foi derrubado no chão. Sério mesmo, é só isso que você sabe fazer. Você não aguenta nenhum dos meus cortes? Logo depois eu lancei outro golpe, e o monstro parou de respirar de vez. No instante seguinte, senti uma força nova surgir dentro de mim. Monstro contido, recompensa adquirida, estado sem forma. Esquecer a forma, esquecer o eu, tornar-se uno com o céu e a terra. Com essa habilidade, eu podia entrar no estado de união total por vontade própria, algo que para os outros era imprevisível, mas que eu agora conseguia ativar manualmente, e isso foi lucro demais. Quando eu já estava me preparando para voltar para casa, tomar banho e dormir, duas pessoas apareceram de repente atrás de mim. Quem são vocês? Por acaso também são monstros? Você é o Lu Jing, né? A gente viu tudo agora há pouco. Você foi incrível, enfrentou esse tipo de monstro com uma facilidade absurda. Nós somos investigadores estagiários do Departamento 749. Eu sou Zhou Ji e ela é Long Shanshan. Hoje a gente veio te procurar para entender melhor o que aconteceu lá na obra. Pera aí, vocês são mesmo do 749? Eu só tinha ouvido falar desse departamento e nunca imaginei que um dia fosse conhecer gente de verdade de lá, então entra logo pra gente conversar. Eles assentiram, entraram comigo, e depois que nos acomodamos, Zhou Ji olhou para a pedra no chão e falou: Essa pedra rebelde de Nanshan não pode ficar exposta desse jeito. Por quê? Porque ela é uma essência do céu e da terra, da mesma origem que coisas como o Tai Sui, só que de outra espécie, e exerce uma atração enorme sobre todo tipo de criatura. O monstro de agora há pouco veio justamente por causa dela. Então tem uma vantagem dessas? Nesse caso, eu vou deixar isso exposto mais ainda. Você não pode sair fazendo loucura assim, porque se atrair um monstro ainda mais forte, eu tenho medo de que nem você consiga dar conta. Tá bom? Mas então vocês vieram me procurar pra quê? Nós viemos te convidar para entrar no Departamento 749 e ir com a gente conter ainda mais monstros. Assim que ouvi isso, fiquei empolgado na hora e aceitei sem pensar duas vezes.